dia, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus. Dia 27 de dezembro, agora são 5 para 7 da manhã. Dia de hoje eu trago 2 versículos pautados no tema sobre a palavra-chave vai ser excelência. Tudo que nós fazemos para Deus, fazer em excelência. Excelência significa fazer o melhor que você pode entregar, fazer o melhor com aquilo que você tem, se dedicar ao máximo, fazer o máximo. E por isso reservei 2 versículos. O primeiro fica no livro de Tito, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Forte essa palavra, né? Fazer tudo com seriedade e integridade. Ou seja, íntegro é algo que ele não seja modificado, né? Uma das especialidades que eu tenho eu trabalho com tecnologia da informação. A informação, nós falamos sobre a ótica na especialidade de segurança da informação. Significa que aquela informação a gente tem que preservar a segurança. Então, a integridade é algo que a informação, quando ela é íntegra, ela vai ser transmitida da mesma forma como ela foi colocada, né? Da mesma forma como ela foi posta. Então isso significa que a informação ela não vai ser manipulada, distorcida, né? Então, quando você faz uma coisa para Deus, né, nós chamamos de boa obra. Essa boa obra significa que você está mantendo a originalidade dela, né? Você não está distorcendo, não está manipulando, né? Não está tirando vantagens daquela informação que você tem, e você está transmitindo ela na sua integridade. Seriedade. Seriedade significa, portanto, no jargão popular, não brincar com aquilo que você está fazendo. Ou seja, em outras palavras também seriam, não tire sarro, né? Talvez um popular mais chulo até, não avacalha, né? Assim, a seriedade, a integridade, elas são importantes, não só para você manter a fonte, né, a origem da informação, como também na hora de você transmitir, você fazer isso preservando ao máximo, né, da qualidade daquela informação, porque é uma coisa sagrada, né? A palavra de Deus é uma palavra sagrada. E o segundo versículo está no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Amém, amados? Olha só que versículo profundo, né? Os dois, na verdade, né? Aqui, falando sobre a questão da excelência, né? No livro de Tito 2:7, falando, né, da integridade e seriedade. Tudo que você for fazer, você não pode fazer de uma forma informal, né? Vamos dizer assim, uma forma fazer por fazer, né? Fazer de uma maneira séria, íntegra, né? E o outro é o João 4:23, falando, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores, né? Os verdadeiros adoradores são quem? Quem está com espírito e em verdade. Uma lógica aqui que vale a pena refletir é que se você está presente com o Espírito de Deus, a verdade ela sempre prevalecerá. Amém, amados? Então, muitas vezes, coisa que está na sua cabeça, você tem que saber apartar, né? E de fato verificar, né? Peça para Deus para testificar para você que aquela informação, aquele sinal, né, é algo que Ele está de fato confirmando com você. Amém, amados? Mais cedo a gente estava assistindo aqui a live do profeta Vinícius das 6 horas e ele comentou sobre, ele não citou quem, mas ele falou que em outro, não sei como chegou essa informação, se foi por um canal, por uma mensagem, de que forma, mas ele escutou um depoimento, talvez nem seja em referência ao ministério profético, né, mas da IEJN Alphaville, mas citou que um pastor, ou seja, um homem de Deus, não acredita na profecia e acha que, assim, acha não, falando que deveria ter um relacionamento mais profundo com Deus, né? E não atrás de profetas. Da mesma forma como o profeta Vinícius falou, né, sobre existe a verdade da profecia, eu sou testemunha viva disso, né? Porque eu fiz uma oração em silêncio, ou seja, eu não pronunciei aqui em casa para minha esposa não escutar, e eu assim defini com o pai falando: olha, se o senhor falar essa palavra conjugado o verbo dessa forma, eu vou saber que é a sua resposta. Passou-se o dia, o local que eu estava já tinha encerrado também, era uma igreja, era um culto, e não havia saído a palavra. E nem por isso eu deixei de acreditar, porque eu falei assim: Pai, está sendo feita a sua vontade, né? E se até agora o Senhor não comunicou, encerrou o culto, eu entendo que, né, tal palavra que eu havia escutado de um outro profeta, aquilo para mim não cabia, né? E o que eu tinha colocado era assim: Pai, se for da tua vontade para eu caminhar no profético, que isso é uma coisa que te agrada, essa palavra X aqui conjugada dessa forma, o Senhor vai falar para mim. Por que eu especifiquei, inclusive na oração com o Pai, falando assim: tem que estar conjugado dessa forma, para dificultar ainda mais que a palavra ele não chegasse para mim de maneira aleatória, né? E isso eu entendo que foi um discernimento que o próprio Espírito Santo me revelou, né? Ou seja, meu coração já estava inclinado para Deus, amém, amados? Mas o que eu pedi
um sinal através de uma profecia. Acabou o culto, acabou o momento, já tinha encerrado, eu estava indo para o carro. Na hora que eu desalarmo o carro, chega uma pessoa da igreja e aí me entrega uma palavra. E nessa palavra ele falou: ó, Deus manda te entregar exatamente a palavra que eu havia feito oração, colocada em concordância com Deus e conjugada da forma exata. Ou seja, aquilo não foi o acaso, mas Deus, Ele permitiu para que aquela palavra não fosse entregue durante o culto, para eu talvez não me emocionar, porque com Deus tudo é racional. E depois que eu saí da igreja, saí do culto, aquela palavra veio até a mim, dizendo no caso, usou uma pessoa como um profeta e falou: olha, Deus manda te entregar. Primeiro, né? Essa pessoa, ela não sabia, porque eu não externei nada, não me conhecia, era uma outra igreja. E na hora que a pessoa me entrega, ainda em concordância com o conjugado da forma, do verbo, na forma, no tempo que eu havia falado com Deus em oração, aquela palavra me chegou. Aí, né, mais cedo, o que o profeta Vinícius estava falando sobre, tem cristãos que não acreditam em profecia. Como que não vai acreditar em profecia? Sendo que eu falo com Deus e Deus usa as pessoas para me entregar. Mais cedo, ele também citou sobre sinais. Muitas vezes o sinal está acontecendo, as coisas já estão te orientando no mundo espiritual, acontecendo os sinais no natural, só que seus olhos têm que estar atentos, vendo o sobrenatural, entendendo o significado, entendendo os sinais. E disso tudo, o que vem são sinais, 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 e a pessoa é uma pessoa descrente, né? Ela não acredita. Irmãos, eu vou até citar aqui um pouco, um parênteses sobre a palavra crente, né? Eu já escutei a palavra crente de uma forma colocada assim numa frase, de uma maneira não agradável, né? Porque isso é crente que faz, e assim, fazendo uma crítica, né? Eu falei: olha, eu vou te ensinar uma coisa, né? Eu falei assim para a pessoa. Aí no caso eu já peguei autoridade. Eu vou te ensinar uma coisa: crente é aquele que crê em algo, acredita em algo. Não significa que é da igreja crente, você também é crente. Você acredita que os números, eles vêm, né, ordenados, 1, 2, 3, isso também é uma crença, né? Então, você também é crente, né? A diferença é que o meu crer é no mundo espiritual e o seu crer é no mundo natural, racional, seja lá o que for. A diferença é da colocação que você está falando, que eu não estou crendo dessa forma, é ruim, né? Então eu expliquei isso para a pessoa. Eu creio no sobrenatural, eu creio em Deus, eu creio nas coisas que Deus me ensina, nas coisas que Deus me sinaliza. Bom dia, irmã Rosângela, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Eu vi também que entrou uma pessoa pintura e crochê, eu não sei o nome, mas saldo com a paz de Cristo Jesus. Então, tudo que a gente vem fazer, o tema principal hoje, estamos falando sobre a excelência na vida com Deus, né? Tudo que a gente vai fazer, tem que fazer com excelência. Você procurar Deus, né? E vai atrás, pede os sinais, pede manifestação, e Deus usa pessoas, né? Pastores, profetas, que trazem os sinais, né? Eu já escutei também pessoas querendo o meu bem, né? Dizendo assim: Lucas, né? Toma cuidado com profecia, né? Porque isso, né,
talvez a pessoa tenha uma experiência ruim, mas da forma como eu busquei a orientação de Deus, né? Aqui não foi nem orientação humana, foi orientação com Deus, meu íntimo com Deus. Deus, se for da sua vontade para que eu faça o caminhar dentro do ministério profético, eu quero a palavra dessa forma. Nada melhor do que você pedir uma revelação para o caminho da profecia, né? Eu quero uma revelação para entrar no caminho da revelação, né? Então, e veio uma pessoa, né? Veio me entregar exatamente a palavra, né? Ainda colocando de uma maneira sobrenatural. Deus manda te dizer, estou te entregando. Aí falou a palavra, em concordância com o que eu tinha orado. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Deus, muitas vezes, Ele até usa boca de pessoas que estão fora da igreja, né? Estão, às vezes, na rua, numa reunião. Você, que é a gente não sempre ora para ser instrumento de Deus. O instrumento de Deus significa que ela está disponível sempre ao alcance da mão do Pai. Eu já dei esse exemplo numa live anterior. Para mim, a paz, pastor Cristiano, tudo bem? A paz de Cristo Jesus. Para mim, a vida com Deus, a gente se assemelha muito às ferramentas. Quem tem caixa de ferramenta, ou quem já viu uma caixa de ferramenta, de nada adianta você ter uma caixa se você tem uma ferramenta que ela não te serve, né? Então, tem lá chave de fenda, martelo, prego, né? Tudo quanto é a paz, abraço em nome de Jesus, um caloroso abraço para vocês. A caixa de ferramenta, para mim, é o mesmo contexto de uma igreja, né? Lá você vai encontrar chave de fenda nova, chave de fenda arredondada, que vai tentar colocar no parafuso, não vai funcionar bem. Vai pegar aquele martelo que está meio solto, martelo que ele tem um peso maior, que com uma martelada você já afunda o prego. Então, para mim, a igreja é como se fosse uma grande caixa de ferramentas. E por que eu estou dando esse exemplo aqui? Um é uma chave de fenda, outro é um alicate, outro é um martelo. Porque Deus nos faz como ferramentas. Se você tem uma caixa de ferramentas, só tem chave de fenda, aquilo não é uma caixa de ferramentas. Aquilo lá é um reservatório de chave de fenda. Agora, a ponto que você tem uma caixa que tem várias ferramentas, para cada necessidade, a ferramenta ela será utilizada, né? Da mesma forma, você não vai pegar o alicate para bater o prego, né? Quem faz isso até faz, mas leva muito mais tempo para pregar aquele prego lá, seja lá onde for, na parede, na madeira, vai tomar muito mais tempo. E detalhe, ainda vai estragar a ferramenta. Então, da mesma forma eu vejo no ministerial. Tem o apostólico, o profético, o evangelista, tem o pastor, o de mestre. Todos esses ministérios, né, eles são setorizados, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque vem com a sua especialidade, a sua função. E de nada adianta se só ficar nessa... Eu vou colocar aqui uma palavra até meio forte. Achar que tudo é só paz e amor. Não, não é. Tem hora que você tem que interceder, entrar na batalha espiritual, né? Tem que avançar o caminho com fé. Por quê? Né? Desde daquela antiga época, né? Conversar, dialogar, mas tem hora que tem que se posicionar, né? E Deus fez isso também, né? Fez diante daqueles tementes a Ele. Não, vai lá, marche, eu ordeno que marche.
Então, né, ó, discernimento, né? Toma muito cuidado que você recebe nas pregações, nas ministrações, né? De repente o que vem parece só flores, né? Então, e outra, né? Desconfie se a ministração ela só vem com palavras assim, só é que nem, é assim, é que nem parecer esses programas assim de coach, né? Só vem para te levantar emocionalmente, né? Não, tem muita coisa que é racional, tem coisas que você tem que aceitar a ordem de Deus, né? Tem que entender que aquilo é uma ministração, ter discernimento, né? E como a gente leu, manter a integridade. O que é integridade? É você, um exemplo, né? Não é pegar a palavra e falar, esse versículo aqui, ele é encaixável, é agradável, é confortável para mim, eu vou receber, essa aqui não. Eu estou falando isso, né, não para criticar quem faz, mas eu estou dizendo porque eu fiz isso na minha vida, né? No meu caso, o ministério profético, não fui eu que fui atrás, o ministério que acabou vindo, né, atrás. E como é que eu sei, né, que o ministério profético veio atrás? Porque certa vez eu escutei assim de um conhecido, né? A gente nem era tão íntimo, e essa pessoa me colocou para falar, né, com uma pessoa que trouxe uma profecia, né? Era uma intercessora, pastora, né? E também profeta, né? Trouxe uma palavra para mim. Eu falei, nossa, como é que a pessoa sabe coisas da minha vida, né? No íntimo, né? Olha, sendo que eu já ia em igrejas, eu já estava indo em grupos de orações, eu estava sedento, né? Mais intenso da palavra, orando, subindo o monte, fazendo orações na madrugada, estava super intensificado. E chegava domingos assim que eu ia para 5 cultos, mas não para ficar escolhendo igreja, é porque para mim chegou num momento que eu falei assim, parece que eu perdi tanto tempo sendo meio aquele cristão turista, uma hora tá na igreja, domingo prioriza trabalho, então vai, não vai, isso eu chamo de cristão turista. Não seja um cristão turista, né? E nessa ocasião, nessa fase da minha vida, eu ia lá, esperava até assim avançar um pouco o horário para não pegar louvor e escutar só a palavra e ir embora, né? E aí, assim, eu não estava levando na seriedade, né? Por isso eu não ouvia as palavras, por mais que vinham as pregações, eu estava aos domingos na igreja, né? Aí o que aconteceu? Um belo dia deu aquela luz, né? Falei, opa, eu estou perdendo tempo, eu não estou fazendo com seriedade, né? Inclusive eu não estou sendo íntegro com Deus, porque eu só estou indo para receber a bênção, mas não para escutar, né? Tá lá, adorá-lo, né? Então era lá, né? Discernimento. E nisso comecei a intensificar, né? Aí começa a conversar com o líder de uma célula, fala com o líder de outra, e assim vai. E quando, assim, menos espero, começa a surgir convites. Ah, Lucas, vai falar de tal pregação, você não quer assistir? Poxa, eu quero, né? Aí eu falei, não, mas eu tenho que ir naquele outro culto que vai continuar falando, né, na outra ministração. E eu ia. Então, teve uma época assim que eu estava indo em 5 cultos num domingo, né? Ah, para que isso? Fanatismo? Não é fanatismo. Eu cheguei no entendimento que eu havia perdido muito tempo da minha vida. E eu falei assim, como é que eu, filho de Deus, né, uma pessoa abençoada, agraciada pelo Pai, eu tenho correspondido de uma maneira tão falha, de uma maneira tão fraca, tão, sabe, relaxada. Não, eu vou pegar sério aqui. E essa foi a questão
É, sim. A pastora Rosângela falando que eu estava querendo buscar, né? Sim, é verdade, eu estava na intensidade, né? E o que acontece, né? A vida cristã de um casal se assemelha muito com uma escalada de uma montanha. Não adianta um que está amarrado à corda com a outra pessoa querer andar a passos de velocidade superior a outra pessoa. Tem que igualar, né, a velocidade. Mas o que aconteceu, né? Minha esposa, ela ainda estava digerindo tudo, né? E eu já estava querendo assim pegar tudo muito rápido. Estava intenso, comprando livros, isso aqui, lendo, né? Assim, priorizando o discernimento, né? O conhecimento, querendo me nutrir. E minha esposa, ela estava ainda assim tateando, né? Ainda conhecendo, né? E eu, assim, chegou uma certa hora que eu falei, bom, não adianta eu querer ficar explicando. O que eu fiz? Entreguei para Deus. Falei, ó, Deus, o Senhor sabe que eu a amo, é minha esposa, eu a considero e respeito, mas para mim o ritmo tem que dar uma acelerada aí, tá contigo, né? O que foi isso? Entregar nas mãos de Deus, confiar, seja feita a tua vontade e da melhor forma. Estou te entregando. E o que aconteceu na vida da minha esposa é que houve uma intensidade, né? Uma mudança. Bom dia, irmão Luciano, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? A intensidade, né? O caminhar dela, a intensidade, tanto no ministério profético, pentecostal, né? E dentre outros ministérios também que nós fomos nos nutrindo, né? Através de cursos, orientações, aconselhamentos, intercessões, né? A pastora Rosângela é uma intercessora, o pastor Cristiano também, intercessor, nos conheceu, né? Bem na época que a gente estava adentrando no ministério profético. E tudo isso eu estou dizendo aqui para testificar, testemunhar para vocês o que mais cedo o profeta Vinícius falou, que tem até pastores que não acreditam no ministério profético. Como que não acredita? Talvez ainda não tenha adentrado, não tenha pisado profundamente, sabe? Ou sei lá, teve algum momento aí de alguma passagem aí que talvez não foi positiva, né? Aí eu não vou entrar no mérito se foi por uma pessoa que faltou com integridade, verdade, seriedade para entregar a palavra para esse pastor, seja lá quem foi que criticou, né? Ou também a pessoa que estava para receber a palavra recebeu uma palavra que não agradou os ouvidos, né? Isso eu estou dizendo porque aconteceu comigo. E aí um relato breve sobre essa maratona de cultos que eu ia no domingo, que eu queria recuperar o meu tempo perdido, então eu ficava indo em vários cultos, ia para São Paulo, ia lá no extremo da Zona Leste, não sei o que, era intenso meu domingo. E aí eu lembro que nessa ocasião, o que aconteceu? Eu recebi um versículo que falava sobre a dificuldade do deserto. E eu falei, não, essa palavra não é abençoada, eu vou para receber outra palavra. E ficava pedindo. Aí aquele mesmo versículo vinha também. E assim repetiu sucessivamente, por 3 vezes. Até que na terceira me perguntaram, você gostou da palavra? Eu falei, olha, cristão não pode mentir, então eu vou falar a verdade. Eu não gostei dessa palavra porque não me parece uma palavra de bênção, me parece uma palavra de restrição, dificuldade. Eu não quero, e nesse momento minha vida está indo bem, graças a Deus. Então assim, eu estou rejeitando aqui, não gostei muito da palavra não. E o que aconteceu é que vieram os pastores, oraram comigo, intercederam e falou, Lucas, você pode
em 1000 igrejas, a palavra vai percorrer atrás de você. Então, aceita que dói menos, porque é Deus que está te entregando. E Ele está te preparando, porque vai vir um processo difícil aí, mas você vai vencer com a graça de Deus. E eu falei, é impossível esse negócio ser verdade, porque para mim estava tudo bem, a minha vida, né, era confortável, bem confortável. Não estou dizendo que não é confortável, mas naquela ocasião minha cabeça era diferente. Eu fazia muito mais com as questões assim, seja lá financeiras, seja as profissionais. Vai lá, contrata, paga e resolve. Era muito assim. Então, o que aconteceu nesse momento? Deus, como Ele me ama, Ele não queria que eu me afastasse. Ele resolveu tirar justamente a minha muleta, né? No caso, a muleta foi bem no financeiro, a ponto assim de parar tudo, a ponto que você fala assim, caramba, será que eu estou pecando tanto assim que tem que tudo ser recolhido dessa forma, dessa maneira? Aí eu entendi que Deus estava dizendo, você está trocando a sua ordem, né? Você está trocando, está me colocando em segundo plano. Eu não quero isso, eu sou o teu primeiro plano. E o dinheiro ele tem que estar degraus abaixo da tua família. Eu primeiro, tua família, aí vem tudo, família, saúde, casa, né? Tudo aqui. Depois sim, a questão porque a família é sua primeira igreja. Terceiro, a igreja, né? Não falte nos cultos, não distancie, porque lá você vai ser ministrado, vai ter uma cobertura espiritual. Eu entendi isso, vai ter intercessores. E aí, né, em quarto, trabalho, dinheiro, seja o que for, né, seus bens, né? Então, essa ordem, eu não tinha isso na cabeça, né? Para mim era assim, não, se a parte financeira ela está estruturada, eu posso fazer uma oferta generosa, eu posso ajudar, mas aquilo começou a trocar o posicionamento. Isso que eu estou falando para vocês é muito importante. Senão a live mais importante que eu estou passando. Eu estou testemunhando aqui um momento de fraqueza da minha vida, dificuldade, a falta de esperança, a falta de fé, né? Estou aqui testemunhando para vocês quem era eu no passado, né? Depois que Deus me revelou essa questão aí das passagens, de tudo que ia mudar, minha vida ia mudar completamente. Ele já estava me preparando através de uma revelação, uma palavra profética. Por quê? Porque Deus me conhece no íntimo e Ele sabe que minha cabeça ia pirar, né? Eu ia chegar mesmo assim num ponto de desistir de tudo. Olha só que coisa, né? Muitos que me conhecem não sabem o que eu passei, né? Mas eu estou aqui publicamente abrindo, né, essas questões, revelando, porque eu não sei, às vezes você que está assistindo esse vídeo vai se identificar com alguma coisa que eu estou passando. A dificuldade na vida é para todos, né? Não significa que sua vida vai ser perfeita, amorosa e agradável, porque se fosse desse jeito perderia a razão da existência de Deus. E Deus existe por quê? Para você contar com Ele, se apoiar nele, ter a fé pela existência da solução divina. Amém, amados? É muito fácil quando você tem recursos financeiros, você bate no peito e fala assim, eu vou resolver isso aqui, né? E nessa ocasião, o que Deus estava me ensinando demorou. Eu estou falando aqui, né, de maneira abreviada, mas na ocasião, para mim, me parecia que Deus estava me ensinando, né? No começo eu achei que era castigo, né? Mas aí com o tempo eu fui entendendo que aquilo se tratava de um ensinamento.
Por isso, amados, para mim, eu afirmo que em cima do que nós temos ministrado, orado diariamente, né? Eu acordo por volta das 5h30, aliás, 5h30 estou saindo de casa, né? Eu acordo por volta 15 para 5, 10 para 5, me preparo, tal, me arrumo. Na hora que eu saio é em torno de 5h30 da manhã. Então, para quem não conhece, né, essa questão dos preparativos, não acha que é fácil você pegar, levanta, liga lá o celular e sai falando. Primeiro que você tem que estar em consagração, né? Senão só vai sair barbaridade da boca. E aqui eu como até intercessor aqui das orações, me coloco sob responsabilidade, né, a ordenança de Deus, ter a responsabilidade de trazer a palavra certa. Bom dia, Pri, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? E o que acontece com essa questão quando você está dedicado, consagrado? Bom dia, Rei, a paz de Cristo Jesus. Quando você está consagrado para Deus, significa que a prioridade é com Ele. A prioridade é você atender a ordem que te veio, né? Então, qual é a dificuldade para mim? Eu já acordo bem cedo, né? Não é fácil você acordar antes das 5, né, da manhã, você se prepara. 5h30 eu tenho que estar cravado entrando na rodovia para poder chegar no meu destino do trabalho, né? Senão eu perco muito tempo no trânsito, aí é um efeito avalanche, né? Tudo vai acarretando durante o dia. Chego no escritório por volta das 6, 6h10, 6h15, de lá eu venho escutando a live do Profeta Vinícius, e quando é 20 para 7, cravado assim, eu estou já conectando para fazer a live, né? E disso a gente faz a live até num tempo abreviado aí para não invadir a agenda, né? As outras coisas, e por aí vai. Por que eu estou hoje assim de uma forma mais assim informal, conversando, né? Relatando minhas coisas? Porque eu acho que o meu testemunho ele é muito importante para aqueles que ainda não conhecem o profético, né? Se você conhece e você não teve uma experiência agradável, procure outros locais. Você não precisa estar enraizado, pregado, travado dentro de uma única igreja. Tem várias igrejas. Vai, visite, faça como eu fiz, né? Na época eu estava incerto, né? Agradeço muito cada igreja por onde eu passei, por cada boca que foi canal de bênção para me trazer palavras, revelações, intercessão, testemunho, seja o que for. Eu agradeço. Mas eu tinha colocado em oração, eu em minha casa, né, minha esposa, eu estava até assim no coração de falar, se for o caso eu vou lá para Santa Maria para caminhar com o Profeta Vinícius, né? Aprender com ele, aprender mais do mundo profético. O Profeta Vinícius ele tem o dom da revelação de sonhos, né? E que para mim isso é algo muito assim diferenciado, né? E no começo eu falava, nossa, mas tanta coisa que acontece, né? A forma como acontece, como que está essa relação, né, desse ministério com Deus? E durante ao longo de quase aí 1 ano acompanhando o canal dele, vendo que tudo que ele faz, ele coloca Deus em primeiro plano. Fala, opa, ele tem um bom discernimento. O William, bom dia, paz de Cristo Jesus, tudo bom, irmão? O profeta Vinícius coloca sempre, ele é um intercessor, ele é um profeta, mas sempre ele trabalha, né, sob a condição de servir a Deus, né? Ele fala sempre no nome de Jesus, ele intercede, né, fala de Deus. Eu já vi outras pregações que, né, você presta atenção, você fala, opa, peraí, deu uma puxadinha aqui para um lado, né? Mas o que acontece? Não fazendo críticas de outros canais, nem dizendo que é só
um canal que é certo, né? Uma igreja que é certa. Não, não é. Mas as coisas que foram acontecendo na minha vida tinham similaridade com coisas que eu recebi nas ministrações por live, né? Pelo YouTube. Olha só que maluco, né? Nunca que eu ia imaginar que eu ia ser ministrado por um YouTube, né? E canal online, né? Eu sou muito da velha guarda, gosto de falar olho no olho, conversar no individual, né? E para mim canal de YouTube era canal de entretenimento, né? Assim, não tenho o que assistir, eu vou assistir YouTube. Certa vez eu caí numa ministração do profeta Vinícius, eu falei, opa, esse canal aqui é diferenciado. E nisso eu comecei a seguir, 6 da manhã, 18 horas, 6 da manhã, 18 horas. Todos os dias ele faz de uma maneira sagrada, porque ele consagra o canal dele, né? E aí vem a chave sobre a questão da consagração. Quando você pega um dom que Deus te deu e você usa para servi-lo, isso já é uma consagração, né? Tem a tua oração, tem as coisas que você está servindo, mas consagre, né? Porque Deus ele vai receber de agrado aquilo, né? E óbvio, você tem que ver se os sinais estão permanecendo na questão do positivo, né? Legal, isso está dando certo. Porque tem coisas que você insiste e não dá certo. E aí, né? Vai aí a oração para pedir discernimento para Deus. Amém, amados? Mas a questão é que a gente estava orando, eu estava até disposto em passar um tempo no Rio Grande do Sul para intensificar o caminho do profético, né? Quando menos espera, o profeta Vinícius está em São Paulo. Aí a gente vai nos cursos e tal. No começo a igreja era lá no centro de São Paulo, lá na República. A gente ia para lá, né? Mesmo numa condição até restritiva na questão financeira, mas a gente pagava pedágio, gasolina e tal. Foi numa época que estava aí entre pandemia, né? Uma fase crítica, e a gente tinha recuperado recentemente, mesmo debilitado nós fomos, e passa-se alguns meses a gente vê o profeta numa live lá gravando, falando que ia abrir a igreja aqui na rua de casa. Então, né, porque eu vou falar aqui que no caso eu profetizei para minha vida, eu falei, Deus, eu quero caminhar aqui e eu declaro que eu vou caminhar, né? Hoje a gente está congregando, né? Está caminhando com a IEJN de Alphaville, né? Está sob o pastoreio do profeta Vinícius, a profeta Ariane, e junto o apóstolo José, né? A pastora Glidi, que é a liderança. Tem aí o corpo pastoral, né? Eu estou explicando aqui um pouco, né? Para quem não conhece a IEJN e o Ministério Profético, eu estou explicando também. Então, nessas questões, tem cursos, ministrações, né? O profeta Vinícius ele atende de uma maneira assim aberta, né? Ele acolhe outras pessoas. Pode ter gente de outras igrejas também que vem para fazer cursos, né? E os cursos são de ótima, né, qualidade, ou seja, seriedade, integridade e excelência, né? Então isso vai muito de encontro com o tema de hoje, servir com excelência para Deus. Hoje de manhã eu estava orando, eu estava para ir para São Paulo, mas eu senti que eu deveria permanecer hoje para cá, né? Até porque a empresa deixou de uma maneira livre, né? Tem que intercalar, mas deixou de uma maneira livre para quem for trabalhar remoto revezar, né? Então, no caso hoje eu reservei o dia para fazer essa live, né? Um pouco mais estendida, um pouco mais aprofundada, explicando o que é o ministério profético, a minha experiência, né, dentro do ministério profético, e que isso tudo venha para a gente, né, reconhecer a grandeza de Deus nas nossas vidas. Amém, amados?
Eu vou aqui fazer uma oração, né, consagrando o seu dia, abençoando o seu dia, pedindo para Deus também para prover saúde, né, te abençoar. E, né, como a gente veio pautado em cima de 2 versículos, eu gosto sempre de colocar 2 versículos para mostrar que o versículo ele tem concordância até entre livros, até entre Antigo Testamento e Novo Testamento, né? E tudo isso, para mim, resumidamente falando, são profecias. Como é que uma pessoa fala que não existe profecia? A Bíblia é uma profecia. Às vezes você lê, dias adiante, o negócio vai acontecer, acontece. Puxa, exatamente aquilo que eu li. Aquilo é a profecia do Espírito Santo pegando o versículo e falando, tá aqui, ó. Leia esse versículo aqui. Mais adiante você depara com uma situação e você se vê fazendo exatamente como o versículo te orientou, né? Isso significa o quê? Discernimento espiritual, né? Não é uma coisa humana que você estudou e tal, não. De nada adianta você só estudar, né? Falando assim de uma maneira acadêmica até. Se você não tem o coração conectado com o Espírito de Deus, aquilo só vai te servir como uma leitura, né? Como é que você vive a palavra? Você lê, absorve, interpreta, pede uma revelação de Deus. Se aquela interpretação ela está em concordância com o que Deus está te orientando, e aí você adentra, né, a vivência. Então, voltando aqui na questão do crente, né? O crente, o que ele é? É aquele que crê. Você pega, lê, entende, crê que aquilo é uma verdade e você vivencia aquilo. Viver naquilo é você se tornar crente. Amém, amados? Então, para isso, vamos fechar essa live aqui com uma oração e abençoar o seu dia. Amém, amados? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui junto dos irmãos, Senhor, nessa live. Queremos colocar esse momento de oração e consagração a Ti, Papai. Colocamos também, Senhor, o reconhecimento dos nossos pecados. Pedimos perdão pelas nossas falhas, sendo feitas de maneira proposital ou não. Mas que o Senhor derrame o sangue de Jesus para nos purificar, nos livrar do pecado, nos lavar do pecado, para que a gente possa adentrar em Sua presença de uma maneira limpa e agradável a Ti, Senhor. Reconhecemos que nós somos falhos, muitas vezes a gente não entende os sinais, a gente não entende o que o Senhor está nos ensinando, porque reconhecemos a nossa incapacidade. E o Senhor, infinitamente maior, tem o amor em nos ensinar, colocar pessoas para interceder, nos orientar, nos educar. E nós aprendemos até aqui, Senhor, que devemos reconhecer a Sua obra em nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, eu quero Te agradecer pela Sua fé em nossas vidas, que o Senhor tem acrescentado a cada dia. O Senhor tem nos trazido a oportunidade da gente vivenciar na Sua graça, vivenciar e presenciar a Sua majestade. Ó Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos conecta através do Seu Santo Espírito, porque o Espírito Santo está todos os dias nos ensinando, nos colocando diante de desafios para entender que nós dependemos do Pai, nós dependemos de Ti, Espírito Santo, nós dependemos de Ti, Jesus. Queremos agradecer pela essa intimidade, pela oportunidade que não é cobrada e sim é trazida de uma maneira agraciada. Queremos colocar aqui nessa oração o reconhecimento dessa graça, dessas bênçãos, porque caminhar contigo muitas vezes sabemos que é sair de um eixo aí para outro, e muitas vezes a gente fica resistente, a gente fica duvidando,
mas que essa dúvida, esse espírito de contrariedade, espírito de descrença, esse espírito de questionamento, ele seja amarrado, manetado, expulso da vida das pessoas, em nome de Jesus. Como intercessor, eu ordeno, no nome de Jesus, que venha e o Senhor livre-os de todo o mal, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, para termos o caminho livre para estar contigo, Senhor. Limpe aquilo que não é do Teu agrado, Senhor. Tire aquilo que não for aprovado por Ti, Senhor. Corrija a nossa direção. Faça conforme a Tua vontade, Senhor. Coloque-nos num eixo que Te agrada, Papai. Queremos que o Senhor seja o condutor das nossas vidas, Senhor. Leve para onde o Senhor desejar, Senhor. Queremos também agradecer por esse momento íntimo que nós estamos aqui, porque enquanto estava fazendo a live, o Senhor estava ministrando, e eu sei que isso servirá para outras pessoas que irão assistir essa live, Pai. Por isso, Pai, pedimos a Sua intervenção, a sua manifestação. Toque no coração de cada um deles, Pai. Faça com que eles possam sentir a intimidade da Tua presença, seja na igreja IEJI em Alphaville, seja na igreja que ela congrega, mas que o Senhor venha e mostre que o mundo profético ele não está coisa do passado, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nós sabemos que as coisas, os dons, eles não são desligados e são, sim, abençoados e agraciados através da Sua ordenança, da Sua liberação, Pai. E por isso, Senhor, como filho aqui de Ti, temente ao Senhor, reconhecendo todos os ministérios que o Senhor ordenou nessa terra, queremos colocar isso em intercessão pela oração aqui de todos os que ainda não tiveram a oportunidade de adentrar no Seu ministério, Pai. Adentrar em Tua presença, ver a Tua manifestação, ver as coisas acontecendo, Pai. Mas que isso não seja feito de maneira de idolatria, e sim para engrandecer o Teu nome, Pai. Porque as pessoas que estão com o dom, estão recebendo, nos orientando, que elas também não sejam utilizadas de maneira imprudente, os dons, não sejam usados de maneira para favorecer a si, mas sim para engrandecer o Teu nome, para colocar o Senhor como ponto focal da adoração, Pai. E que o Senhor traga esse discernimento para todos que estão aqui, Senhor. Lembrando que o ponto focal sempre será o Senhor. Sempre o rumo da luz será a Ti. A gente tem que seguir essa Sua ordenança que está na Bíblia, Pai. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. O Senhor é a luz dessa vida. O Senhor nunca nos falta com a verdade, Pai. Obrigado pela essa intimidade espiritual. Obrigado porque nós temos aonde depositar a nossa confiança, a nossa expectativa. E entramos aqui em clamor, Pai, junto com todos que estão nesta oração, Senhor. Por isso, Pai, visite a vida dessa pessoa que está aqui em oração, que está junto aqui nessa oração, Senhor. Visite a vida dela, que ela seja um canal de bênção para a sua casa, sua família. Derrame bênção, saúde, prosperidade também, Senhor. Colocamos a vida de cada um aqui, Pai. Senhor, como intercessor também, nesse ministério de oração aqui, Pai, nessa live, eu coloco para que essa oração achegue até a vida de outros pastores, outras igrejas, de outros ministérios também, Senhor. Derrame bênção sobre a vida de cada um deles, ó Pai. E o íntimo do profético seja também ativado no mundo espiritual e no mundo natural, para viver o sobrenatural com cada um deles, ó Pai. Que cada um também venha ser o canal de bênção, Pai. Tire as escamas dos nossos olhos, destampe os nossos ouvidos, para que a gente possa escutar Sua doce voz, e que a nossa boca seja para proliferar palavras de bênção, palavras de fé, palavras que edifiquem, testemunhos que tragam a verdade, da forma como a gente leu aqui no livro de Tito. Pautado seja na verdade, para engrandecer o Teu nome, porque o Senhor não é humano para errar, falhar conosco, Pai. Prevalecer na verdade, o discernimento também do Seu Santo Espírito, Pai. Venha sobre nós, Pai. Colocamos a mão na nossa cabeça também, Senhor, pedindo as bênçãos que vêm de Ti, Pai. Chegue até nós, Senhor.
trabalhe no nosso entendimento espiritual e trabalhe no nosso espírito também, que a gente venha a ser renovado e modificado a cada dia, Pai. Esteja com cada um de nós, Senhor. Derrame bênçãos, inspiração, e que mais e mais pessoas possam estar vivenciando em suas profecias, ó Pai. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Abençoe-nos, Senhor, com esse dia, Pai. Assim como veio na palavra da vida, na sua Bíblia sagrada, Pai, na palavras sagradas, desde o Antigo até o Novo Testamento, nós estamos pautados em profecia, sabendo o que vai acontecer. Como que profecia não existe, Pai? Derrube esse espírito de incredulidade, Senhor, e que mais e mais pessoas venham ser crentes em Ti, Senhor, crentes na palavra, Pai. É dessa forma que eu oro, Senhor, colocando esse pedido, Senhor. Intervenha, Pai, desça com a Tua espada, Senhor. Coloque também, Senhor, Teus anjos, Senhor, na nossa frente, na nossa retaguarda, na nossa direita, na nossa esquerda. Cubra da cabeça, do ponta da cabeça até a sola dos nossos pés, Senhor. Proteja-nos, torna-nos invisíveis perante os olhos dos inimigos, e que nenhuma seta maligna nos atinja, Pai, e que a gente continue em fé, rumando para a direção que o Senhor tem ordenado, Senhor. É assim que nós colocamos e oramos, agradecendo no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, estejam com o seu dia abençoado. Bom dia, Pati, a paz, tudo bem? Que o dia de hoje seja um dia edificante, que mude sua vida, sua direção. Aqueles que ainda não sabem do que se trata essa live, olhem no Reels do Instagram, os vídeos lá no Facebook que eu estou organizando, mas já é aí cerca de um mês e pouco já. Essas gravações têm ficado no meu canal. Amém, amados? Assista, cada dia tem um tema e eu tenho colocado aqui de uma forma como intercessor e orientação também espiritual, para que você tenha uma vida plena e abundante na presença de Deus. Amém? Fique com Deus, um ótimo dia, Deus abençoe.